primeiro eu falei de algo que eu gostei, depois eu falei de algo que eu não gostei, e eu acho que é pertinente eu falar de novo de algo que eu gostei. Na verdade, eu vou falar do que eu considero o meu anime preferido. Não é o melhor, mas é o meu preferido. Yu Yu Hakusho. A JBC, ela relançou os mangás e eu estou lendo agora. Eu já peguei todos e estava aguardando eles só para ler tudo de uma vez. E agora eu estou lendo eles finalmente. Então, nesse vídeo eu vou falar dos primeiros arcos. Dos arcos, como eu posso dizer, transitórios. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso depois. Mas bem, Yu Yu Hakusho começa forte com um episódio que mostra a personalidade do nosso protagonista. E um menino que é rebelde, ele acabou se sacrificando para salvar uma criança e agora ele tem que fazer o teste da ressurreição. E é um bom primeiro episódio, um primeiro bom capítulo no caso. Esses primeiros arcos são mais ou menos uma comédia e um pouco de drama, porque você tem, por exemplo, histórias de personagens e essas histórias, muitas delas não tem nada a ver com o Yusuke. E muitas vezes o Yusuke, que é o nosso protagonista, ele só tem que ajudar essas pessoas porque ele precisa ajudar as pessoas para passar no teste da ressurreição. Mas nem sempre é o seu caso. Por exemplo, tem uma história em particular que é entre as duas garotas amigas no começo do mangá. E essa história, o Yusuke não faz absolutamente nada. Ele não faz absolutamente nada nos dois capítulos. Ele não contribui, não ajuda as duas garotas a resolverem o problema delas. No fim, elas meio que se resolvem por elas mesmas. Então, é um pouco de defeito aí. Já notamos um dos primeiros defeitos. Então, apesar da história ser algo que está focando no objetivo de que o Yusuke está se tornando uma pessoa boa, tem que levar em conta que muitas dessas histórias não estão nada a ver. E isso é de fato um defeito. Isso eu não tenho como discutir. Sendo que no anime não tem muitas dessas histórias, eles mais pulam direto ao ponto mesmo. O que é importante ressaltar que os primeiros dois volumes de Yu Yu Hakusho são dois volumes que são uma história diferente. E por mais que o Togashi, autor do mangá, ele já tenha dito em entrevistas que não, a história do mangá sempre foi essa, quer dizer, o rumo do mangá sempre foi esse, sempre foi minha intenção. Apesar de ele dizer isso, é um pouco até questionável, porque você nota uma transição brusca. De temas, porque uma hora é comédia e drama. E logo em seguida, Yusuke tem que trabalhar como detetive espiritual. E aí ele tem que lutar contra yokais. Então, vira um shonen mesmo. Esse tipo de começo tem em vários mangás de shonen, eu confesso. Por exemplo, Bleach é um exemplo. O começo de Bleach não tem nada a ver com o restante de Bleach. A forma de contar uma história é completamente diferente do restante do mangá. Então tem que até que levar com um pouco de... Tem que desconfiar um pouco nessas palavras do próprio autor do mangá, porque ele fala uma coisa, mas a sensação até de certa forma outra. E, bom, os primeiros três arcos, eles mais ou menos que estabelecem essa adaptação e como o restante do mangá vai funcionar. Então nós temos primeiro os arcos dos três tesouros, nós somos apresentados ao Kurama e o Riei, depois nós somos apresentados ao Kuwabara de novo. Na verdade, ele já estava sendo apresentado desde o primeiro volume, mas foi reintroduzido como um lutador. E no arco das 4 bestas sagradas, nós somos de novo reintroduzidos a todos esses personagens todos juntos, meio que formando uma equipe. É importante ressaltar que esses arcos meio que mostram que tipo de lutas Yu Yu Hakusho quer mostrar no futuro, que tipo de histórias Yu Yu Hakusho quer mostrar no futuro. Dá bem uma sensação de transição, mas eu acho que isso é uma transição bem natural. E eu acho que isso meio que contradiz o que eu disse antes, que era uma transição brusca. Mas o que eu quero dizer é que a transição brusca seria... Os temas são muito diferentes, mas mesmo assim a transição dos temas é feita de uma maneira que você pode se adaptar meio que lentamente, tá? Se você sair do primeiro arco e já passar pro segundo,
tem bastante estranheza se você for pensar. E o que eu quero dizer quando eu falo que eles apresentam conceitos? Por exemplo, eles apresentam o conceito de que Yu Yu Hakusho é um shonen de certa forma diferente, porque ele não tem arco de treinamento. Mais ou menos, até dá pra dizer que algumas partes meio que servem como treinamento. Isso meio que causa um problema, porque pode ser algo que pode afastar algumas pessoas. Por exemplo, agora que eu li na segunda vez, meio que deu um pouco de desagrado, porque nós temos o fato de que o Yusuke ele aprende o Rinnegan já lá nos primeiros capítulos, logo assim que ele é introduzido como detetive espiritual, ok? Então ele aprende lá o Rinnegan, que é praticamente a única técnica dele, e ele é um delinquente. Esses são as técnicas de combate que ele tem, basicamente. Então ele é um noob, E ele vai lá e enfrenta o Kurama e o Riei. Se você for levar o fato que o Kurama ele é uma reencarnação de um yokai num corpo humano, e quando ele era um yokai totalmente puro, ele era muito mais forte. Se você for levar em conta isso, Yusuke não tem chance nenhuma. Então é um pouco absurdo de certa forma, mas não chega até a ser um defeito se você for pensar, porque o mangá meio que sabe disso. O mangá sabe que não tem arco de treinamento, ele sabe que não quer ter arco de treinamento. 2 capítulos no máximo, meio que de treinamento. Não são bem treinamentos se você for pensar. Mas isso é algo que acontece mais no arco do futuro. Então, não é um mangá que se propõe a fazer treinamento, é um mangá que vai direto pra ação. É o estilo que o autor quis contar a obra. Até dá pra dizer que é uma qualidade, é algo que você só vai ver em Yu Yu Hakusho. Então, é até uma ideia interessante e inovadora de certa forma. Só que essa é a intenção do mangá. A intenção do mangá é que você não veja o treinamento deles, que o treinamento deles é algo secundário, que é algo que fica como, sei lá, background. Você ouve num capítulo, poxa, eu fui treinar lá na Genkai. E falando em Genkai, eu acho que a Genkai é a velhinha mais legal de todos os mangás. E normalmente sempre nesses mangás shonens tem um velho que tá todo acabado e ele é meio que um mentor pro protagonista. E quando você vê quem esse velhinho era antigamente, você sim fica dizendo, poxa, esse cara é espetacular mesmo. E o Yusuke, eu acho que é um excelente protagonista, talvez um dos melhores já feitos. Ele não é que nem aquele, normalmente, o que a gente vê em protagonista de shonen, porque ou o protagonista de shonen é ingênuo e burro, ou ele é simplesmente uma criação que meio que aborda essa ideia do ingênuo e burro ao mesmo tempo. Esses são os estereótipos de protagonista em shonen. E eu sou que meio que quebra esse estereótipo. O Kuwabara é o meu personagem preferido. O Kurama é muito legal, principalmente nos arcos seguintes. O Kurama tem algumas cenas realmente legais. Nesses primeiros arcos meio que estabelece ele como um yokai que se redimiu. Então você tem já logo uma queda de expectativa de quem ele é. E o Riei é até interessante, porque o Riei não era para ser um dos protagonistas, mas por causa de questões de popularidade, o Togashi teve que pôr ele na história. E o Riei também é um personagem legal, porque apesar ele ser meio que um rival pro protagonista, ele não é aquele rival que fica, eu não vou trabalhar com vocês porque eu sou muito superior, ou eu não trabalho em equipe. E as lutas? As lutas de Yu Yu Hakusho eu acho que são muito interessantes. Primeiro porque cada luta é diferente entre si, e eu sei, isso é algo que todo mangá shonen devia ter, mas se você for parar, é algo que nem todos têm. E no caso, cada luta tem meio que algo diferente, uma ideia diferente por trás de cada luta de Yu Yu Hakusho. Isso que torna cada luta interessante. Você vê lutas com estratégia. Por exemplo, uma que eu acho genial, é uma das primeiras até, que é ainda no arco lá do Lando, que aí o Yusuke tá enfrentando um cara e ele tá no escuro, e o Yusuke não consegue ver o cara, mas o cara consegue ver ele porque ele tá lá com uns óculos malucos de visão noturna. E aí o Yusuke ele pega um cigarro e acende e coloca lá na calça do cara, e aí ele consegue ver onde é que o cara tá através do fogo que tem
que tem no cigarro que tá colado na calça dele. E eu achei isso genial, eu vi isso, poxa, que bacana. Isso é uma ideia que é tão simples, mas não tem tão genial. E você vê isso, você vê o protagonista pensando no que ele tem que fazer, em qual estratégia ele vai usar. E às vezes não fica exatamente explícito, mas fica implícito porque, por exemplo, esse mangá tem bastante cenas que usam representações visuais, detalhezinhos que você vê durante a luta que meio que indicam que o protagonista está olhando para alguma coisa e esse objeto meio que está dando uma ideia para ele usar durante a luta. O que alguns mangás sequer fazem isso. Por exemplo, é muito fácil você pegar um personagem e dizer que esse personagem ele preveu tudo que todos os outros personagens do mangá, e ao mesmo tempo ele conseguiu prever o movimento de todo mundo. Em nenhum momento o autor chega e te explica, tá, mas como ele fez isso? Como ele preveu os movimentos de todos os outros personagens do mangá? E aí fica um negócio totalmente pretensioso, que você vê o personagem fazendo ação e é instantâneo. Em Yu Yu Hakusho não. E esses são os primeiros 4 arcos de Yu Yu Hakusho. E eu fiz algo mais assim, meio que introduzindo diversos conceitos, por causa que eu quero fazer mais vídeos sobre Yu Yu Hakusho. No próximo vídeo teremos o melhor arco de torneio já feito, o Torneio das Trevas.